vai ter um camarada que vai querer zoar o barraco. Então a gente tem um grande problema quando a gente pensa em segurança, e segurança para a gente traz confiabilidade. Em software, é a confiabilidade questão de erro. Você não consegue testar tudo, beleza? Então começa a ficar um pouquinho caro esses negocinhos aí. Oi? Tudo tem que ser levado em consideração. E aí você fala, pô, o projeto ficou caro. Não. É aquilo que eu falei na primeira aula. O projeto fica caro se o seu negócio não pede. Se o seu negócio está pedindo redundância em tudo, isso vai ficar barato. Por quê? Você vai ter retorno. Você vai ter retorno em cima desse investimento. Então tem que ter um certo cuidado, porque é o negócio que vai pedir. Beleza? O negócio aí, o business mesmo, né? Aqui a questão de confiabilidade é relativo. Saber se o sistema é confiável ou não é uma questão muito relativa. Por exemplo, um carro a 100 km por hora. Ele está rápido ou não? Depende. Então, cai de novo na confiabilidade. Se é um carro 1.0, está rápido demais. Né? Se é um carro de Fórmula 1, ele está em primeira marcha. Né? Mesma coisa, limpador de chuva. Cara, se é uma cidade tipo Las Vegas, você não vai usar o limpador de para-brisa? Acho que dificilmente. Se você usar, os caras vão fazer uma festa lá em Las Vegas. Por quê? Porque não chove. Então, talvez o carro tenha um problema, mas ninguém vai identificar. Por quê? Porque ninguém usa. Usa só quando você erra, né? Você vai lá, foi virar e errou, aí você usou, sem querer. Né? Então, depende de novo do uso desse sistema. Nem sempre a gente vai usar 100%. Aquilo que eu comentei já acho que umas 2 vezes. A sua experiência de usuário é diferente da minha. A gente usa coisas diferentes do software. Beleza? Então, uma ferramenta de entrada e saída. Então, a entrada, tem um programinha, vai ter a saída. Experiência de usuário, cada usuário tem a sua experiência. E só um pedacinho que vai ser erro comum. Beleza? Acho que eu já fiz esse desenho umas 3 vezes já. Melhoria de confiabilidade. É um negócio engraçado. A IBM ela fez essa pesquisa e colocou ali, ó, removendo X% de falhas do sistema, não quer dizer que eu vou melhorar a confiabilidade de X%. Beleza? Parece óbvio, né? Parece óbvio. O que ela colocou? Removeu 60% dos defeitos identificados e o resultado da confiança foi um aumento de 3%. Imagina o custo que ela não teve para melhorar o software e corrigir os defeitos. Por isso que não corrige muito. Por isso que demora a corrigir. E aí você tem, historicamente, os grandes produtos. Né? Um dos casos mais clássicos, que é o que a gente usa no dia a dia, é o Windows. O Windows só lança uma correção eficaz a cada Service Pack. Enquanto não tem um Service Pack, ele está lá só fazendo gambi. Faz gambi, vai lançando os patches, beleza. Deu um ano, ele vai lá e reescreve o código e lança o Service Pack. O Service Pack é a reescrita do código como um todo. Beleza? Então, aos poucos, ele vai corrigindo e ele vai analisando. Pô, você que pediu, o que você agrega de valor para mim? Ah, não, foi uma empresa que pediu. O que a empresa agrega de valor? Quem é que eu vou atender? Então, ele vai fazer uma análise, o que a gente chama de matriz de rastreabilidade em requisito, e vai verificar qual é o impacto. Porque não é barato corrigir defeito. Beleza? Beleza, sistemas críticos? Beleza? Vamos entrar agora no capítulo 4, que é processo de software. Aqui eu trago um exemplo, que é o próprio Windows Vista. O Windows Vista, acho que eu já comentei isso aqui. Ele, numa das suas versões, ele chegou a ter 5 mil desenvolvedores. Para cada desenvolvedor, ele tinha cerca de 1,4 testador. Isso dá mais ou menos 8 mil testadores de software. Chegou a ter, hoje um pouco mais, né? Na verdade, o último Service Pack dele tinha um pouco mais de 50 milhões de linhas de código. 16 milhões de linhas de código somente nos últimos 3 anos. Como é que você gerencia um negócio desse? Cara, você tem 13 mil caboquinhos desenvolvendo software. Como é que você faz a gestão disso? Né? Imagina o seguinte, vou dar um exemplo que talvez seja mais fácil. Você foi lá, está desenvolvendo um trabalho em grupo para a faculdade. Como é que você trafega a informação? Como é que você trafega os arquivos? Oi? Pendrive? E-mail? Quais são os problemas? Você já chegou? Espero que não, mas uma pessoa fez uma versão, outra pessoa fez outra versão, outra pessoa
versão. Na hora que foi juntar, deu zica. O que aconteceu com vocês? Coisa linda, hein? Coisa linda, porque é previsto. Né? É previsto. Qual que é a solução? Ah, vamos usar o Dropbox. Tá bom, dá para usar. Qual que é a solução? Qual é a solução? Oi? Oi? Como é que é? Os três sentados juntos o tempo todo. Eu imagino imagina na Microsoft. Vamos lá, todo mundo. Os 13 mil vamos sentar juntos aí hoje. No final, só no final. A mesona, né? Valeu a tentativa. Qual que é a solução? Você tem que compartilhar o código. Para compartilhar o código, você tem software para isso, que é o que a gente chama de CVS, Sistema de Controle de Versão. Beleza? Isso aqui não é só para código de programa, não. Isso aqui é qualquer arquivo. Então você foi lá, abriu, fez um arquivo no editor de texto e quer compartilhar. Você pode usar um CVS. Para CVS, você tem um dos mais conhecidos, o chamado SVN, que é o Subversion. Você tem. Não, Subversion. Você tem o Git, a palavra, né? O Git, você tem o TFS, você tem algumas soluções. O que isso permite fazer? Todo mundo abrir o mesmo código, o mesmo arquivo, e na hora que a gente for juntar, fazer o merge, ele gerencia pra gente. Ele vai falar, ó, tal pessoa alterou tal coisa, tal pessoa alterou tal coisa, o que você quer fazer? Ele mostra, ele não vai só substituindo. Então, se a gente quer trabalhar com uma equipe, e essa equipe eu coloco maior que um, se já tem dois, já compensa usar um CVS. Os três são gratuitos. E dá para a gente colocar qualquer coisa ali para gerenciar, desde que não seja arquivos binários. Porque arquivo binário ele não vai conseguir abrir o arquivo e falar, ó, tal linha aqui foi alterada, tal linha foi alterada. Arquivo binário está falando executável. Não tem como abrir um executável, uma DLL, e ficar gerenciando internamente ela. Beleza? Mas qualquer coisa que seja arquivo texto, e aí código é um arquivo texto, planilha é um arquivo texto, dá para você colocar ali para gerenciar. Beleza? Quer trabalhar em equipe? Primeira coisa é estabelecer um controle de versão. Então, a Microsoft isso aqui é da Microsoft, o TFS. O TFS hoje é da Microsoft. Como é que se gerencia isso daí? Né? 1.7 pessoas, 8 mil mais ou menos programadores, testadores. Precisa ter compatibilidade com versões anteriores. Isso aqui quando você desenvolve software, é o pior dos mundos. Precisa ser instalado em milhares de configurações diferentes. Precisa ter compatibilidade com softwares que ainda nem existem. Como é que você fala um negócio desse? Né? Então, você precisa de um processo bem gerenciável. Deixa eu só entrar aqui no processo. Você precisa de um processo bem gerenciável para fazer isso daí. Beleza? Precisa de ferramenta. Sem ferramenta, você não vai conseguir fazer a gestão. Beleza? Como testar tanto código? A Microsoft ela não testava historicamente, hoje ela já testa. Como foi colocado ali, ela faz teste de regressão diariamente. Então o que foi feito hoje, testou tudo que já foi feito. O que vai ser feito amanhã, vai testar tudo de novo. Por isso que tem um ambiente mais estável hoje. Por isso que fica caro. Beleza? Como projetar um sistema de 50 milhões de linha de código, né? Eu não sei se eu comentei, mas o maior software que eu fiz chegou a ter, e era modo janelinha, né? Modo janelinha, você arrasta muita coisa. Ele chegou a ter 140 mil linhas de código. E chega num ponto e fala assim, cara, eu não lembro nem muitas coisas. Imagina a quantidade de gambi que você não fez. Se você não documenta, deixa lá, ó, reza funcionar. Né? Então é um negócio muito complicado. Cara, não tem nem noção de 50 milhões de código. Né? Bem, o processo de software, a gente já comentou, tem as 4 fases básicas. A gente levanta requisito, a gente faz o projeto, faz a modelagem, desenvolve e valida. Então levanta requisito, modela, desenvolve e valida. Isso pode ser um ciclo, beleza? Vai depender do projeto
do processo que a gente estiver trabalhando. As metodologias, elas são classificadas em dois tipos. Existem as metodologias tradicionais ou burocráticas, que tem basicamente uma etapa sendo desenvolvida após a outra. Eu faço uma etapa, só vou para a próxima quando eu terminar a etapa anterior. Então, basicamente, a gente tem esse bloquinho aqui, ó, uma etapa após a outra. Beleza? Qual que é a desvantagem disso? Qual que é a desvantagem disso daqui? Dependência. Eu preciso terminar a anterior para começar a próxima. Se é um processo tradicional, você provavelmente tem um documento aqui e tem um documento aqui. Está fechando essa etapa, a gente vai começar a próxima. Está fechando essa etapa, vai começar a próxima. Beleza? O que é isso? Requisito. Levantei todos os requisitos, projetei o software inteiro, vou codificar o software inteiro e depois eu vou testar o software inteiro. Beleza? Beleza? Processo tradicional. A ideia do avião. Você vai voar num avião que foi feito usando metodologia ágil, vai entregar as pecinhas do C aos poucos? Não. Eu pego o requisito todo para depois projetar e depois codificar. Beleza? Então tem uma desvantagem clara aí, é documentação e essa dependência. Um processo tradicional com uma certa flexibilidade eu tenho requisitos, antes de terminar os requisitos, eu posso começar a projetar, antes de terminar o projeto, eu posso começar a codificar, e antes de terminar o código, eu posso começar a testar. Esse daqui é o que a gente chama de waterfall, que é o processo cascata, e esse daqui é o cascata fast tracking. Fast tracking. Beleza? Então são dois processos tradicionais. Então tem uma certa variação aqui. Qual que é o problema desse processo aqui? Qual que é o desafio, na verdade? É determinar a quantidade de requisitos. Fala assim, não, já é suficiente para a gente começar o projeto. Quando que você vai fazer isso daí? Você vai ter a certeza que nós já levantamos todos os requisitos? Será que eles não vão mudar mais? Então passa a ter uma interrogação muito forte aí, beleza? Onde que é usado a metodologia tradicional? Onde que é usado? Processos de desenvolvimento de softwares críticos. Professor, mas nesse caso aí também vai ter esse problema. Do quê? Vai ter a questão dos requisitos, por exemplo. Mudança de requisito. Isso, essa é uma desvantagem. Essa é uma desvantagem clara, né? Se eu cheguei, já levantei todos os requisitos, projetei, estou codificando, se eu estou codificando, mudou o requisito. O que eu tenho que fazer? Você tem que voltar aqui no requisito e fazer tudo de novo. Eu acho que comentei em alguma outra aula, se eu mudo o requisito aqui, o meu impacto é de uma vez. Se eu mudo aqui 6 vezes, se eu mudo no código, ele chega em torno de 20 vezes. Depois do teste eu vou implantar, na implantação é de 60 a 100 vezes o impacto. O que é o impacto? Custo. Se eu já coloquei um código lá, um software para funcionar, e eu vou mudar o requisito, cara, eu tenho que fazer requisito e tudo de novo. Aonde que isso vai afetar? Beleza? Então, não suporta bem, e aí a grande motivação para o desenvolvimento das metodologias ágeis, alteração dos requisitos. Metodologias tradicionais não suportam bem a alteração de requisitos, mudança dos seus requisitos. E a gente sabe, requisito vai mudar. Requisito vai mudar. Beleza? Onde os projetos são longos, complexos e requisitos devem ser bem definidos. Projetos que envolvam risco de vida, sistemas críticos, né? Projetos que suportam normalmente acima de 12 pessoas. E aqui eu coloco um parênteses, beleza? Isso aqui é o que o Somerville traz pra gente. 12 pessoas. 12 pessoas. Mundo da Microsoft tem 13 mil pessoas. É mais do que 12. É tradicional? Não, não é tradicional. Você ainda pode fazer segmentos para desenvolver isso daí. Beleza? Para desenvolver o software. O que é recomendado hoje é metodologia ágil. Metodologia ágil não deveria passar de 20 pessoas. Acima de 20 pessoas, na mesma equipe, você deveria usar a metodologia tradicional. Ou divide. Por exemplo, a gente tem 25 pessoas. Quer usar ágil? Divide aí. Põe 15 para um lado, 10 para o outro, 12 para um lado, 3 para o outro. Faz 2 equipes ágeis. Beleza? Então, tem uma certa limitação aqui. E aí eu gosto desse item. Se o cliente não tem disponibilidade, metodologia tradicional.
Beleza? O cliente ele vai lá, de vez em quando a gente vai fazer reunião com ele. Se a equipe está desenvolvendo, a gente não tem sempre o cliente disponível para tirar as dúvidas, não vai usar a metodologia tradicional. O cliente tem que estar disponível para usar a ágil. Se o cliente não está disponível, vem para essa. Beleza? Levanta os requisitos, projeta e ele vai arcar com esses custos. Sinto muito. Beleza? Vou ter aqui algumas metodologias aqui. Cascata, que é a mais conhecida, fast tracking, incremental, e as outras duas a gente nem vê muito, né? A mais usada é a cascata. Metodologias ágeis, o que ela traz para a gente de benefício? A gente também tem essas etapas, porém em períodos menores. Isso daqui, a gente pode colocar aqui meses, anos, para tradicional. Para ágil, isso daqui é no máximo um mês. Beleza? Então o tempo do desenvolvimento para você entregar alguma coisa muda significativamente. No cascata você tem ó, eterno ali, se você quiser. No ágil, no máximo um mês. No ágil, esse processo aqui, pensando na metodologia Scrum, é chamada de sprint. Então essa corrida de um mês é sprint. Beleza? Cliente tem que estar disponível. Característica básica. Cliente tem que estar disponível. Cliente tem que entender a filosofia de entregar de pouquinho em pouquinho. Se ele não entende essa filosofia, se ele não absorve essa cultura, não dá para trabalhar também. Beleza? Até 20 pessoas. Suporta muito bem a alteração dos requisitos. Por quê? Você pode fazer sprint de até um mês. Se você acha que o seu cliente ele tem uma indefinição muito grande de requisito, faz sprint de 2 semanas. Então faz sprints menores para quê? Você já entregou um produto para ele, ele já vai pensar naquele produto e dar sugestões. Então você vai suportar muito bem essa alteração de requisitos. Beleza? Comunicação muito mais próxima do cliente, o cliente tem que estar disponível. Por quê? Já que a gente vai desenvolver de pouco em pouco, a gente tem que priorizar o que vai ser desenvolvido. Quem prioriza? Não é o desenvolvedor, não é o gerente, quem prioriza é o cliente. Porque é ele que vai pagar por aquilo ali. Beleza? Já que o cliente vai pagar, ele tem que estar disponível. A comunicação é muito mais próxima dele. E aqui tem algumas metodologias ágeis. A gente vai trabalhar com essa daqui. Beleza? Beleza? Vamos fechar a ideia. Dúvidas aqui? Vou desenvolver um site. Qual metodologia eu uso? Vou desenvolver um site. Qual metodologia eu uso? Ágil. Por que ágil? Você vai desenvolver seu site ou questão do cliente. E aí qualquer coisa vai dando feedback igual. Eu não falei quem é o cliente, eu não falei se o cliente entende a filosofia, eu não falei quantas pessoas vão desenvolver. Como é que vocês falam que é ágil? Está na mesma ideia da definição do problema anterior lá, né? Acho que umas 2 aulas atrás aí. Vou desenvolver um site. Qual metodologia eu uso? Depende, beleza, depende. Depende responde muita coisa pra gente, né? Você não sabe o que você vai responder? Depende, senhor, depende. Né? Ajuda. Beleza. Foi na prova, senhor, depende. Aí eu vou colocar, beleza, depende até o próximo semestre. O que acontece? Vamos imaginar que o cliente sou eu. Beleza? Vocês vão desenvolver o site para mim. Vocês todos vão desenvolver o site para mim. Qual metodologia vocês vão usar? Depende do que? Fala aí. Isso. Você vai estar disponível para nos ajudar ou não? Vou estar disponível. Mas você já falou que são todos nós, então já é mais de 12 pessoas. Já é mais de 12. Isso é o que está no material. Eu coloquei aqui, 20. Beleza? Tem software, por exemplo, desenvolvido pela NASA, que os caras dizem que usaram 900 pessoas. Ágil. A questão é, eu tenho aqui 300 equipes ágeis. Beleza? Beleza? Não passando de 20 pessoas por equipe ágil. Mas, senhor, aí depois eles não precisaram unir tudo, não? Tem que integrar, é lógico que tem que integrar o outro lá. Cada um vai fazendo um módulo, cada equipe vai desenvolvendo um módulo e depois tem que integrar. A gente tem que integrar todas as soluções. Não vai precisar do mesmo, não. Porque vai precisar da mesma forma que antes. Não vai funcionar da mesma forma que antes. Tipo, você vai trocar pessoas por um grupo. Beleza.
900 e no final eu vou dar 30 grupos. Isso. As 30 pessoas vai ser bem mais seguro do grupo dos 30 grupos. Você consegue gerenciar. Qual que é a ideia? Aqui a comunicação tem que estar muito próxima. Então, um projeto atrasa muito por falta de comunicação. O gerente de projeto não consegue conversar com todo mundo todo dia. Essa é uma das grandes dificuldades. Se você tem uma equipe muito grande, você não vai conseguir estabelecer essa comunicação. Essa comunicação, vamos definir um padrão. No final do dia, a pessoa vai lá, quem desenvolveu, manda um e-mail para o gerente falando o que foi feito. Beleza. Até quando o gerente vai ler todos os e-mails de todas as pessoas? Não rola. Então a comunicação é deficiente. Por quê? Porque você não consegue entender o que cada um está fazendo exatamente. Quando uma equipe ela é pequena, você consegue fazer, uma das práticas é o daily meeting, que é o encontro diário. Todo dia, a gente, nós 20, a gente fica de pé, de manhã, durante 15 minutos. E a gente vê, pô, o que você está fazendo, o que você fez ontem, o que você vai fazer hoje? O que você fez ontem, o que você vai fazer hoje? Então é um negócio rápido que o gerente, né, vamos colocar o gerente por enquanto, né, vai depender da metodologia, o nome do papel do gerente, ele tem um contato face a face. Isso facilita o gerenciamento. Que ao contrário do metodologia tradicional, você vai ver isso no final de uma semana, no final de um mês. Metodologia ágil, você faz isso todo dia. Então você tem um gerenciamento melhor. Você sabe se o negócio está atrasado ou não, porque todo dia você está vendo. Que é o exemplo da... Você vai fazer uma casa. Foi nessa sala que eu dei esse exemplo, né? Você vai fazer uma casa, todo dia você está acompanhando. Né? No software é a mesma coisa. Quem está gerenciando tem que acompanhar diariamente. E aí o que acontece? A gente tem diferentes módulos. Em uma das aulas passadas a gente identificou 3 módulos aqui para a FATEC. Lembra? Melhorar o For Learning, que é um ambiente AD, colocar um gerenciador eletrônico de documento e fazer um sistema de aviso. São 3 módulos que dá para ser feito isoladamente, porém eles precisam se integrar em algum momento. Então, nada impede de ter diferentes equipes trabalhando em módulos separados, mas em algum momento tem que integrar. Entendeu? Jonas, você vai outra coisa. Não, na questão de padronização. Precisa definir. E a padronização não quer dizer como é que você vai fazer o if, não quer dizer como é que você vai fazer o for. A gente vai definir algumas coisas. Padrão de tela, padrão de nome de variável, padrão de nome de procedimento, de função. Algumas coisas a gente tem que definir um padrão, porque também senão vira um negócio confuso. Todo mundo pode ajudar. Isso. E é um negócio legal. Por quê? Porque uma das outras práticas é trabalhar em pares. Trabalhando em par, imagina o seguinte, estou trabalhando com o seu nome mesmo? Rafael. Estou trabalhando com o Rafael aqui. O Rafael está desenvolvendo e eu estou do lado dele. Isso essa semana. Semana que vem a gente troca. Tá a Valéria e o Rafael. Cara, qual que é o comprometimento dele? Imagina assim, você provavelmente está trabalhando com uma pessoa que você não conhece. Você não engana. Você quer mostrar o seu melhor. Então, você vai ter um compromisso melhor, você vai ter um comprometimento melhor com padronização que a gente definiu. Né? Se você não está usando a padronização, beleza, você está desenvolvendo. Eu estou só olhando o seu códigão. Na hora que eu for trocar com você, a cada hora, a cada 2 horas, eu vou lá e vou refatorar, eu vou melhorar o seu código. A gente está usando aqui tal padrão, isso aqui, vamos usar dessa forma. Então você vai refatorando o código, você vai melhorando, beleza? Então tem vantagens no cenário de metodologias ágeis, que encaixa a maioria dos softwares hoje. Porque a maioria dos softwares é comercial. Software comercial, você tem o cliente disponível, você tem a filosofia sendo entendido pelo cliente, ele quer pagar dessa forma, cara, usa ágil. Beleza? Então eu tenho um site e vocês todos vão desenvolver. Eu tenho disponibilidade. A gente usa qual metodologia? Por que ágil? Tá faltando uma coisa para a gente usar ágil. Segurança também, né? Não, segurança é relativo. Porque a gente vai entregar semanalmente para você. Exatamente. Então, eu tenho disponibilidade, mas está faltando o quê? Eu vou entender essa ideia de vocês entregarem para mim a cada mês um pedaço do meu produto? Será que eu vou aceitar isso? Porque imagina o seguinte, cara, você vai lá e fala assim, então você cadastra produto, todo o resto manda para nós, que a gente cadastra o banco. O cliente vai entender isso, vai falar, eu quero até linha, eu quero cadastrar. Então, muitos clientes vão ter essa necessidade. Você já vai mandando, conforme você vai mandando, você já vai mandando funcionando, ou você vai mandando funcionando. Não, funcionando. A cada sprint, no final de cada sprint, a gente tem um release. O que é o release? É um produto funcionando que agregue valor.
Então tem uma telinha funcionando e essa telinha o cara já consegue ter o seu retorno do investimento, já consegue lucrar em cima daquilo. Essa que é a ideia, beleza? Então a gente vai escolher as funcionalidades que vão agregar esse valor. Mas isso tudo que você vai fazendo nos sprints já foi definido e vai... A gente vai definindo. A gente vai ver, isso aí a gente vai passar passo a passo a partir da próxima aula, mas a gente vai fazendo, a cada início de sprint, a gente determina quais são as funcionalidades a serem desenvolvidas. Imagina o seguinte, eu tenho aqui uma coleção de funcionalidades que dá pra mim 100 funcionalidades. Quantas que vocês conseguem fazer numa sprint? Vamos supor que vocês conseguem fazer 20. Então eu, cliente, com vocês, a gente tem que escolher 20 dessas funcionalidades para entrar nessa daqui. Porque vocês não conseguem fazer mais do que isso. E 20 funcionalidades vai dar quanto para mim em valor? Mas Se eu chegar, se eu chegar e falar assim, cara, essas 20 são suficientes para eu colocar o meu produto no mercado e ver se vai ter um retorno do mercado. Porque a gente tem que ter a ideia de colocar o produto no mercado. É o mercado que vai falar para você, ó, cara, essa ideia sua funciona ou não. Você for lá, fiz uma análise de mercado, fiz uma análise de SWOT, vocês vão ver isso mais pra frente. Ajuda. Que é antes de você gastar um pouco para fazer o produto. Mas você só consolida. Se o produto tem mercado, depois você coloca no mercado. É óbvio, né? Então vamos imaginar o seguinte, fiz as 20, coloquei no mercado, o mercado está aceitando, só que eles estão dando sugestões. Pô, legal, o software funciona, traz tal benefício, só que precisa ter tal coisa, precisa ter tal coisa, precisa ter tal coisa. Porque vai ter esse feedback, é natural, né? Vou fazer mais 20 ou não? Porque as sprints agora são de 20. Vou fazer mais 20 ou não? Fazer mais 20? Quanto mais eu vou gastar? Beleza? Requisitos vão mudar. Então a gente vai chegar e fazer um 100, por exemplo. Só que vão surgir outros requisitos. O cara vai ter a noção. Pô, se você quiser mais, 20 custa tanto. Então para o cliente ele tem que ter essa noção. Ó, você vai pagar de sprint a sprint, a cada mês é esse montante que você vai pagar. Beleza? O interessante, o cliente tem o produto, ele está vendo o produto. Não é aquele negócio de falar, beleza, contratei vocês, agora a gente vai fazer o produto, daqui a um ano eu vou mexer. Enquanto isso, vai pagando aí. Qual que é o receio do cara que contratou? Será que os caras estão fazendo o vendido do produto? Vou só fechar a história aqui, depois a sua pergunta, beleza? O governo federal ele contratou um caboclinho na Alemanha para fazer um simulador para o Brasil. Pagou 400, ia pagar 400 pau pro cara. Deu 200 mil, o cara começou a fazer o simulador, o cara sumiu. 200 mil perdido. E o governo ficou com o que de produto? Dedo para chupar. Então é um negócio que é tradicional, a metodologia tradicional ela é desse jeito. Vamos fazer um pouquinho do simulador, a gente vai pagando por isso? Pode ser, é uma outra abordagem. Só que o cliente tem que estar ciente disso, beleza? É que no caso que vocês foram definidos os sprints de 20%. Do 100. Certo. No caso, aí foi feito o levantamento de requisito, você entregou os 20%. Aí certo. quando o cara começa a mexer, ele viu que está faltando alguma coisa desses 20%. Beleza. Aí você faz mais 20 ou você antes? Legal. Porque você entregou 20, a gente vai ver isso mais detalhado. Mas eu entreguei 20. O cara foi, ele vai ter provavelmente o final de semana, você vai entregar numa sexta, é combinado entregar na sexta. O cara vai ter sábado e domingo para testar o negócio. O cara tá louco, filho. Imagina, o cara tá um mês ali, tá suando, querendo testar o produto. Né? Então ele vai fazer isso aqui naturalmente, beleza? Na segunda, vocês vão começar uma outra sprint. Na segunda, vocês estão definindo que vai ser esses outros 20% e provavelmente o cara não gostou todas as melhorias. Então a gente vai escolher alguma coisa disso e alguma coisa para melhorar dessas 20, beleza? Começamos a fazer, e aí o cara foi e identificou mais um negócio lá, cara, sem isso não funciona. O que você pode fazer? Cancela a sprint e redefine, faz uma outra, ou faz a sprint, na próxima a gente incorpora essas melhorias. Coisa linda, deu erro. O erro é suportável ou não? É o cliente que vai definir. O erro, deu erro aqui. A gente vai corrigir nessa ou não? Não sei. O erro, cara, dá para conviver. Vão deixando. E lá na frente a gente corrige. Faz uma sprint para correção de erro. Então é um negócio que é muito mais dinâmico. É o cliente que vai priorizar. Cara, consertar o erro para ele, tanto faz. Ele consegue fazer um jeito lá que funciona. Então para ele não é importante. Beleza? Então é um negócio muito dinâmico. Beleza? Então, metodologia. Qual a gente vai usar? Depende. Depende do cliente, depende se ele incorpora a filosofia, se ele vai pagar dessa forma,
Depende do tamanho da equipe, depende do software. Se não é um software crítico. Beleza? Dúvidas? Desculpa, fala aí. Rapidão, valor, é o mesmo valor? O valor é o mesmo, você paga por hora. Você paga por hora. É o mesmo. O valor é semelhante. Você vai pagar por sprint, beleza? Em função da hora. Mas a gente também tem mais detalhes. Beleza? Fala aí. Pô, entendi uma coisa, como você falou do preço, É. de ágil para tradicional. No tradicional vai ser tantas vezes mais. Não falei preço, não falei preço. Não, Falei impacto. impacto. Impacto na correção daquela mudança. Que é de uma vez, 6 vezes, 20 vezes, 60, 100 vezes. Depois eu coloquei na produção para eu fazer a reformulação do código, cara, vai afetar um monte de coisa. Se eu estou indo na fase de definição, colocar mais um requisito ele incorpora fácil. Então é em função do impacto da mudança, não do valor. Não falou, não. Do valor eu não falei nada, a única coisa que eu falei de valor foi agora, que é por hora. Qual é a diferença de fazer mais rápido, eu acho? Não, ágil não tem nada a ver com fazer mais rápido. Não? Não. Agilidade não quer dizer produtividade. Tá bom. Mas a gente vai ver mais detalhes, beleza? Porque é natural ter essas dúvidas, mas a gente vai começar a tirar essas dúvidas a partir da próxima aula, que eu detalho a metodologia Scrum. Beleza?